Olá, amados. Venho-vos amar mais uma vez com uma grande revelação. Desta vez trago os Orcs. Bom, dito assim, é a história que já vi filmes outra vez. Digo assim porque, claro, a energia dos Orcs é um filme que eu vi que tem uma história que o arcanjo me pediu para contar. O filme chama-se O Primeiro Encontro de Dois Mundos e é de 2016. Eu coloquei aí o trailer, ou seja, é para vocês verem um pouco o que é o filme. Se quiserem, claro, há confiança que tenho que vos dizer que também tenho lá o filme e, como é hábito meu, eu gosto de vos dizer que isto é a verdade. É a grande verdade, porque intuí, e claro, isto já é de algum tempo, o arcanjo Rafael diz que sim, que é a grande revelação, que é a verdade, que isto aconteceu. Sendo assim, os heróis aqui se fazem presentes, então o outro lado também existe. O contrário, onde o suposto ele se intitula vilão, então ele no fundo está magoado. Então aqui temos que ver o contrário da história para que no fundo não possamos cair na energia do acontecimento da dualidade. Claro, possamos cair, digo assim porque é verdade que nós temos os filmes e se alinhamos a conspirar com eles, então a história é que carregamos energias negativas em nós. Por isso deixo o ritual da espada do arcanjo Miguel para se fazer durante 7 dias. Quem quiser ver o filme. É assim que eu faço, sim. Eu faço assim, faço até mais, porque eu medito muito. Eu medito 3 vezes ao dia e tenho aqui os meus santuários e estou sempre a elevar-me com códigos de luz, então eu não paro. Isto porque o filme tem uma dualidade separativa de frequência que quem no fundo não intui não consegue entender a egrégora de luz que a verdade ali ressoa, porque no fundo aquela história não ressoa assim porque eu intuo. Como eu dizia no passado, a verdade é que nós acreditamos que aquela história é aquela energia, mas vos digo que não, porque a verdade é que eu intuo que aquele poder é verdade. Vos digo que é aqui, porque estou a intuir agora, mesmo na presença do tempo aqui, é aqui, numa fração aqui também, na intenção da história. Qual é a fração? É a fração dos Orcs, mas eles são assim? Eu intuo que não. Intuo muita história de energias sobre acontecimentos de este poder. É claro que isto tem uma história que eu vos digo que o mundo dos Orcs não é a história que vocês no fundo estão a ver. É outra história diferente agora. O tempo já passou aquele. Então, com muito amor, vos dou também a meditação para fazer depois de ver o filme. É muito importante que façam isto. Quem quiser ver. É verdade que eu escolho colocar aqui os filmes à confiança. E assim como é hábito meu, gosto de partilhar aquilo que é a verdade. As grandes revelações. Por isso, tenho todo o cuidado de vos dar as dicas todas para vocês não vibrarem as energias negativas que estão na presença da dualidade do filme, da emoção do filme. Quanto mais vocês entenderem que ali é a verdade, vocês não verão aquilo assim ao contrário. Verão que do outro lado há um aprendizado ao contrário, onde o vilão foi o contrário
e sofreu com o outro, no fundo era o vilão. Por isso, a história aqui é o acontecimento da intenção do destino, onde o momento já não é outro. Senão o filme não tinha sido feito nem passado. E vos deixo também a espada, o Arcanjo Miguel, para usarem sempre a toda a hora. Passo então a palavra agora ao Arcanjo Rafael, com todo o amor, para falar-nos desta história de Entre Dois Mundos. Gratidão, e aqui vai, passo então a palavra. Meus amados guerreiros da luz, com mais o amor destes, trago o poder dos orcs. O que são os orcs? Os orcs provêm do porco. E digo assim, a história vem do animal, o porco. Depois passa a ser o javali e depois evolui para ser o orc. Por isso, amados, é muito importante que entendam a mensagem do meu amado João. Porque a verdade é que ele pensa muitas vezes, coloca a energia dos filmes ou não, porque a história da egrégora de luz é a dualidade e ele pensa que é bom para o todo que saibam a verdade, porque com as mensagens é verdade que é forte, como vós dizem, é poderoso, é verdade, é grande, é verdade, mas com o filme a acompanhar é assim que ele vê. Tudo ressoa com a verdade, mas a verdade não pode ser encarada com a energia da vossa dualidade, da vossa encarnação. Vós têm que ver que ali há dois mundos, mas o poder do contrário foi ao contrário, senão não existiria uma história assim. É verdade que o destino traz o poder do destino, onde o herói aparece para, no fundo, terminar aquela intriga começada, amados, onde os heróis se tornam a vedeta do poder dos filmes como este. Meus amores, os vilões se tornam os heróis. Quero com isto dizer que, na história de Matrix, por exemplo, Neo, The One, o escolhido, ressoa com que seja o herói. Mas vos digo que ele foi o vilão Lex Luthor de Superman. E disse em inglês e digo em português Super-Homem, o Homem de Aço. Esse mesmo, Lex Luthor. É verdade que se diz de outro poder, Lex Luthor também. Por isso, há muitas energias que ressoam com o poder da intenção, que tudo é o poder que o vilão depois se torna o herói porque aprende a lição. Que todos somos um e que, quando o amor é grande, vos digo que a Matrix, no fundo, é o quê? É o quê? Vos digo que é o grande astral transformado numa história de controle poderoso para fazer os irmãos, digamos, como vós dizem, humanos, como pilhas. A verdade aconteceu, sim, mas não é neste planeta. A história é que eles estavam adormecidos e sua alma vibrava uma intenção dura que era a verdade do Criador, pois o poder da máquina era o cyborg, por isso tinham o poder da centelha, pois foi criada assim para que no fundo aprendessem a ser o poder de ser a máquina também. É verdade que vós dizem, mas como é que isto é possível? Meus amados, existem tantas histórias da encarnação, tantas histórias que ressoam encarnação com o poder da carne, mas maquinação, vos digo que também existe. É verdade que vós dizem, ei, arcanjo, com o ei, arcanjo Rafael, como é possível que isto seja verdade, amado arcanjo?
Rafael, meus amores, a verdade é grande. Se vós pudessem ver quanto já fizeram, não falo só do contrário, porque muitos foram santidades, santos, mas não chegaram a atingir o protocolo da história, que é a santidade ascensionada. Meus amores, é verdade que vós dizem: quem é no fundo a santidade? O santo é que vós se elevam tanto que são o poder de santos e santas. Por isso, talvez tenham sido, mas não chegaram a ascender, porque tinham tanta crença limitante sobre a separação, sobre o Deus, que eram tão amorosos, faziam milagres até, e disse assim, faziam poderes assim, mas não entendiam que no fundo eram a dualidade no poder ainda de intenções interiores sobre no fundo o que é o homem e a mulher, o que é a guerra. Havia julgamentos sobre o poder da santidade. Meus amados, eu vos digo assim, não, mas a verdade é que eles tinham que aprender uma história que é esta, tão simples quanto esta. É o poder da ascensão planetária, é a consciência crística manifestada do santo e da santa, é a expansão de consciência. Tinha falta ali, sim, por isso não alcançou o poder de entender que tinha que amar-se mais sobre a sua própria expansão de consciência do Deus ou deusa que era. Por isso, sim, evoluiu, sim, para ser o santo e a santa, mas depois não aprendeu e disse assim, que tinha que expansionar sua consciência e ir mais além. Meus amores, a verdade é grande porque o santo ressoa com as sequoias. As sequoias no Brasil, pois na segunda dimensão elas caminham. É verdade que vós dizem, mas se cortarem a árvore, o que acontece? Eu vos digo assim, nada, é uma casa, apenas aqui, ali não. Por isso, o ali é a segunda dimensão. Amados irmãos, existem também os orixá, é verdade, e os Elohim, é verdade. Aonde é que estão? Estão no grande astral, mas vos digo que não só. Existem também amores assim, em processos de encarnação nas frações. É verdade, orixás encarnados nas frações, sim, como as sequoias e os cactos. E disse assim, os cactos são poderosos em outras dimensões, porque os cactos quando evoluem se transformam no poder do duende. E disse assim, as árvores é no poder dos elfos. E agora já bate certo. Meus amados, é verdade, vós eram macacos? É verdade, sim. Mas para alcançarem o poder do humano, tiveram que andar para trás para ser um macaco ou macaca outra vez, para não cair na história outra vez de desevoluir os outros. É verdade, amados, a santidade ressoa com os orixá, os Elohim e as sequoias, mas há os cactos também, que vibram noutra dimensão. Não, amados, não é noutra dimensão, é em outra fração. Eles são elevados como as sequoias, vibram a quarta dimensão alta, por isso já são um avatar, ali, apenas com criações de alta vibração. Por isso as sequoias são assim. Mas existe também o poder do monte, da montanha, que vós conhecem como os mestres da montanha. Esta energia ressoa com a primeira dimensão, ressoa com o poder da primeira dimensão. As montanhas são os Guzi, são seres elementais que se amam ser o poder da egrégora de luz, da intenção do Criador, de serem o unicórnio. É verdade, aquele ser elemental que tem o poder
do unicórnio e disse assim: é por isso que, por exemplo, o Monte Everest, é verdade, os Himalaias, vós os veem como montanhas assim poderosas. Na primeira dimensão, eles são templos gigantes. Templos gigantes. Na terceira dimensão, para vós, são montanhas. Mas eles têm uma centelha divina assim, como vós imaginam, dentro, na montanha? Vos digo assim: não e sim. O não é que lá dentro está, na primeira dimensão, o poder do templo. Então o mestre Guzi está no templo, isso sim, mas vive encarnado em um Guzi. O Guzi está dentro da montanha, mas a história é que vós acreditam que a montanha tem vida, tal e qual vós agora imaginam, mas não. A verdade é que a montanha na primeira dimensão é um templo onde o professor, o reitor, digamos assim, o comandante que ama o amor no comando do templo, é um sacerdote divino Guzi, ou seja, é um unicórnio assim, não, vos digo que é de pedra. E agora vós dizem: a sério, Arcanjo Rafael de pedra? Vos digo que sim, é verdade, mas a grande revelação é que tudo vai ser transformado para que a pedra seja o unicórnio, para que depois seja o poder do cristal. E o cristal é o quê? Tem elementais, por exemplo, como unicórnios, por uma razão tão grande que vós não entendem, que tudo é o poder da dimensão em pequeno e grande também. Vós veem agora o Everest, por exemplo, como sendo um poder diferente, porque agora olham para os Himalaias e imaginam templos ali, gigantes, como vós dizem, gigantes, e dentro dele é a casa no fundo que é o templo, estão os mestres sacerdotes Guzi, que são elementais de pedra, porque é o momento, pois os Guzi têm um poder diferente, mas a verdade é que são como, e digo, os Elohim, Orixá, as sequoias e os catos. Assim sendo, o santo era no fundo assim, apenas não tinha a consciência que era Deus. Vibrava tão alto que fazia milagres também, tinha a consciência do Deus, e isso fazia com que o santo e a santa eram assim. Amados, a verdade do Criador é grande, por isso vos garanto que a história também é a verdade que Moisés é o meu amado João, e ele sorri com isso, sim, com a história dele, mas a verdade é que ele foi Moisés, mas também foi São Bartolomeu, porque ele se chamava Moisés Bartolomeu. Quem é que não conhece São Bartolomeu? Vos digo que ninguém. Todos pelo menos já ouviram falar, ou ler, ou saber de São Bartolomeu em algum momento onde no mundo o veneram em festas, por exemplo. É engraçado que o meu amado João soube agora dessa história. Vós se calhar foram, como vós dizem, santos. Vos digo que a intenção de milhões de anos talvez tenham sido um preto velho ou um caboclo, porque o caboclo é a história igual da quarta dimensão elevada da Umbanda, por exemplo. Mas há mais, sim, as taitianas, aquelas senhoras, e os taitianos também são de quarta dimensão elevada, ou seja, são um avatar já sem, no fundo, ascensionar, porque não querem, porque o melhor para o todo é que eles veem que é melhor assim. Mas há mais, amados. Nas 24 dimensões, que já disse nas últimas mensagens, há um ascenso em cada uma, onde Sanat Kumara é um deles. E digo assim,
É verdade, mas ele paira em várias dimensões e em várias intenções de frações, pois o poder é que ele é lemuriano com uma missão sobre as linhas do tempo, com a mestra Miriam. É verdade, muitos já ouviram falar de Miriam. Ela ressoa ser como os Elohim e os Orixá. É verdade que é assim mesmo. Ela é assim porque quer. Ela já foi ascensa e criou energias divinas para ter um poder de amor incondicional porque quer, não com a intenção já de decadência. E disse assim, com a intenção de queda outra vez. Não, ela já evoluiu para que entenda que o melhor é criar uma energia egrégora de luz que se junta ao todo para todos alcançarmos a história da vitória da luz. Vós se dizem pequenos, vós dizem, mas vós são tantos e mesmo assim não alcançamos esta história. Eu vos digo assim, então e vós? Então e vós? Vós pensam que são pequenos, não entendem o poder do Deus que têm, ou da deusa que têm. Se entendessem, iriam criar ao contrário, para que todos, amanhã, pudéssemos estar na quinta dimensão. Vos digo ainda mais, sexta dimensão também, sétima, oitava, porque Gaia é merecedora de ter o poder da dimensão mais elevada, porque todos aqui somos o poder de levar Gaia ao mais infinito amor incondicional. Meus amados, a história da energia dos orques é a verdade. Vos digo assim, por isso ressoa com que haja intenções de orcs a habitar o amor de Gaia, mas não nesta, diga assim, fração dimensional. Vós têm medo? Se têm medo de quê? Vos digo assim, a verdade é que vós pensam que eles têm aquelas intenções antigas de dentes afiados? Eu vos digo assim, não vou dizer, vos digo que a verdade é que vós têm que amar todas as 24 raças, onde a humana é uma. E, claro, o poder do macaco é vosso e da macaca também, onde o gorila foi um macaco também. Por isso o gorila ou a gorila tem um poder muito grande de amor incondicional, porque todos vós amam os gorilas muito, 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 muito. Meus amados irmãos, vos deixo agora o amor incondicional desta egrégora de luz do poder orc. Amados, a história de Entre Dois Mundos, onde pela primeira vez se encontram, e foi aqui sim, mas depois o poder da queda foi ao contrário, onde não pode haver uma intenção tão contrária para controlar um mundo só porque no fundo tinham uma história de fome, porque não sabiam no fundo entender que tinham que sair de uma história chamada de frio. Frio, amados, não julguem, amados, não julguem, porque talvez vós estivessem lá e fossem orcs, por isso talvez vós percorressem as 24 gamas de raças e por isso não podem julgar, amados, senão estão a julgar-se no próprio filme, e disse assim, ou na história, ou no livro. Amados irmãos e irmãs, vos deixo agora com as grandes revelações, e com a grande revelação que o meu amado João foi São Bartolomeu. Meus amores, vos amo incondicionalmente e vos deixo com este amor tão grande. Gratidão, amados.
Gratidão profunda por vós, se amarem tanto.